Graça e paz, queridos. Bom, nesse vídeo eu quero pensar com vocês sobre o tema como o crente lida com a adversidade. Nosso texto base está em Hebreus, capítulo 12, pensaremos do verso 5 ao verso 11. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. O texto bíblico diz assim: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que sejamos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O tema da nossa mensagem, portanto, é como o crente lida com a adversidade. Estamos aqui então em Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao 11. Irmãos, Jerry Bridges, em seu livro O Poder Transformador do Evangelho, lá no capítulo 12, ele inicia esse capítulo intitulado A Graça da Adversidade. Bem contraditório aparente, né? A graça da adversidade, com a seguinte reflexão. Jerry Bridges diz: a graça da adversidade soa como um paradoxo, uma contradição de termos. Se a graça é bênção de Deus mediante Jesus Cristo, como podemos dizer que a adversidade de qualquer tipo é uma bênção? Ele prossegue: a bênção, então, não está na adversidade em si, mas no fato de o Espírito Santo usar a adversidade para produzir em nós um caráter mais semelhante a Cristo. Que reflexão profunda. E basicamente isso que Jerry Bridges refletiu aqui no capítulo 12 do seu livro O Poder Transformador do Evangelho, irmãos, é o que nós encontramos nessa porção de textos aqui em Hebreus capítulo 12. Bom, antes de entrarmos no nosso texto propriamente dito, é muito importante nós destacarmos uma reflexão que nós podemos extrair da palavra disciplina, que nós vamos encontrar em abundância aqui em Hebreus capítulo 12. É muito importante, irmãos, destacar que a palavra disciplina aqui nesse texto, disciplina do grego paideia, usada por esse escritor, não se refere à punição. Não se refere à punição de um pai em relação ao filho, mas a disciplina usada nesse texto pelo escritor de Hebreus, ela diz respeito ao treinamento de um filho. É interessante que o apóstolo Paulo usou essa mesma palavra lá em Efésios capítulo 6, verso 4, quando ele disse: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina, portanto, nesse texto, irmãos, diz respeito ao treinamento de um filho, à educação de um filho. Dessa forma, o escritor de Hebreus ele vai deixar claro para nós que Deus treina seus filhos, Deus educa os seus filhos através das adversidades. Não perca de vista o tema da nossa mensagem: como o crente lida com a adversidade. E nós veremos, irmãos, que uma das lições mais fundamentais que esse texto pode nos dar é que o crente ele percebe toda e qualquer adversidade como uma disciplina da parte de Deus. Deus nos treina através das
adversidades. Portanto, ao caminhar um pouco mais aqui nesse texto, nós vamos tentar extrair algumas lições que vão nos ajudar, irmãos, a lidar com as adversidades. Nós encontramos tantas situações diante da nossa vida que nos desafia a viver o cristianismo sério, que nos desafia a viver o cristianismo bíblico. E diante de algumas adversidades, irmãos, convenhamos, nem sempre nós conseguimos responder como nós deveríamos. E nem sempre nós conseguimos encontrar muita clareza sobre qual resposta nós devemos dar diante de algumas dificuldades que nós vivenciamos. Fato é que eu e você, nesse momento, estamos enfrentando alguma adversidade, alguma situação que nos traz algum desconforto, que nos impõe algum nível de dor. Bom, o que esse texto ele nos propõe é que eu e você aprendamos a lidar com as adversidades como filhos de Deus. Portanto, como os crentes lidam com as adversidades? Então eu separei aqui 3 lições para nós. A primeira lição, do verso 5 ao verso 6. Nós aprendemos, irmãos, que Deus espera que seus filhos aceitem a sua disciplina. É assim que o crente lida com a adversidade. Ele aceita a disciplina da parte de Deus. Segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto, do verso 7 ao verso 9, é que Deus espera que seus filhos suportem as adversidades. E por fim, veremos do verso 10 ao verso 11, que Deus espera que seus filhos colham frutos da disciplina. Então, irmãos, nós caminharemos do verso 5 ao verso 11. Vamos então, a partir do nosso primeiro ponto, do verso 5 ao verso 6. Deus espera que seus filhos aceitem a sua disciplina. Vamos voltar para o nosso texto. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6 diz: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Irmãos, as adversidades, elas podem promover um nível altíssimo de dor, um nível altíssimo de sofrimento. Diante disso, alguns crentes, eles podem se rebelar contra Deus, desprezando a disciplina divina, como o texto aqui nos diz. Desprezar a disciplina divina, irmãos, é não perceber na disciplina um propósito divino. É não perceber na dor e no sofrimento um trabalhar divino. E pode ser que alguns crentes, em algum determinado momento, diante da dor e do sofrimento, se rebelem contra Deus. Ou então possam até nutrir mágoas em seu coração em relação a alguma situação que ele está vivenciando e que ele não entende o porquê Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Por isso que o texto diz de maneira muito clara que o filho ele não deve guardar mágoa no seu coração. Ele não deve desprezar a disciplina divina. E de fato, irmãos, muitos crentes simplesmente não aceitam que Deus os tem permitido passar por algumas situações difíceis. Alguns crentes chegam a questionar o amor e a justiça divina ao permitir que eles passem por algumas situações de muita dor e de muito sofrimento. Esse texto nos mostra aqui do verso 5 ao verso 6 é que Deus espera que seus filhos aceitem a disciplina divina, que não nutram mágoas em seus corações em relação a Deus e que nem desprezem a disciplina de Deus. Ou seja, que não desconsiderem, ou melhor, que desconsiderem que por trás daquela dor e daquele sofrimento existe um propósito divino. Interessante, irmãos, que o escritor de Hebreus aqui, ainda nessa porção de textos, nos lembra que a disciplina de Deus evidencia 2 coisas importantes. Ou seja, quando o crente é disciplinado, quando o crente está vivenciando uma experiência de adversidades, ele precisa perceber naquela experiência, ele precisa olhar para aquela situação e notar que tudo aquilo evidencia 2 coisas importantes. Primeiro, o texto diz que Deus nos ama. Deus ele disciplina o filho a quem ama. E a segunda coisa que as adversidades evidenciam é que nós somos
filhos de Deus. Não é o que o texto diz? Que Deus disciplina o filho a quem ama. E que a disciplina evidencia que também somos filhos. Portanto, irmãos, em tempo de adversidade, em tempo de lutas, em tempo de sofrimentos, nós devemos olhar para toda essa situação que nos cerca e nos lembrar de uma coisa. Isso evidencia que Deus me ama. Isso evidencia que eu sou filho. Porque Deus está me disciplinando, me treinando a partir dessas situações que eu estou vivenciando. A primeira lição, portanto, que nós aprendemos desse texto, irmãos, do verso 5 ao verso 6, é que Deus espera que seus filhos aceitem a sua disciplina. Que Deus nos ajude, irmãos, a aceitarmos a disciplina divina, a não nutrirmos mágoa em nosso coração, não duvidarmos da justiça e do amor de Deus, e entender que por trás da adversidade existe a mão de Deus, nos disciplinando, nos corrigindo, nos treinando, porque Ele nos ama, porque somos filhos. Mas esse texto também nos dá uma lição interessante. O que nós podemos aprender em relação a nós que somos pais, nós que exercermos a paternidade e quem exerce também a maternidade, o que esse texto nos ensina, irmãos, é que pais que não disciplinam seus filhos, pais que são tolerantes com os erros dos seus filhos, pais que privam seus filhos do castigo, são pais que não amam seus filhos. É o que o texto bíblico nos ensina. Portanto, pais, não privem seus filhos do castigo. Não deixe de treinar os seus filhos quando eles cometerem erros. Os discipline, porque isso é prova de amor. Assim como Deus nos trata, nós também devemos tratar os nossos filhos. Disciplina, irmãos, é prova de amor. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que o crente lida com a adversidade entendendo que Deus espera que os seus filhos suportem as adversidades. Vamos ver, versos 7 e 9, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Portanto, em segundo lugar, Deus espera que seus filhos suportem as adversidades. O autor, irmãos, agora deixa bem claro que os crentes eles devem suportar todas as adversidades, vendo nas adversidades, a disciplina ou treinamento de Deus. Irmãos, é assim que o crente vê, à luz da Escritura Sagrada, as adversidades, as situações, as dores, os sofrimentos. Nós percebemos tudo isso como treinamento de Deus, como disciplina de Deus, como paideia. Portanto, faça um exercício nesse momento. Pare e reflite naquilo que você tem vivenciado. É uma luta no casamento? É uma dificuldade econômica? É um momento onde você tem nutrido ansiedade, medos em seu coração? É um momento de insegurança ou até mesmo desânimo? Você não tem encontrado forças para se erguer? Perceba, se é adversidade, nós devemos então perceber que Deus então está nos disciplinando através delas. Deus está nos treinando através delas. Isso aponta para a providência divina? Sim. Isso aponta para a soberania divina? Sim. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E Ele usa tudo isso para nos treinar. Então, irmãos, o crente deve entender as adversidades assim, como o texto nos ensina. E de fato, irmãos, é muito diferente enfrentar um problema, enfrentar uma adversidade refletindo da seguinte forma: ok, se eu estou vivenciando tudo isso, se tem uma adversidade diante de mim, então o Senhor quer me ensinar algo. O Senhor quer me transformar a partir dessa situação. Irmãos, é muito mais eficaz para o crente lidar com as adversidades assim, entendendo que Deus está trabalhando com ele, promovendo transformação, o fazendo crescer a partir daquilo, do que simplesmente se rebelando contra Deus, nutrindo mágoa em seus corações, desprezando a disciplina divina, questionando o amor e a justiça de Deus. Veja a diferença.
O crente, portanto, deve perceber e fazer uma leitura através das adversidades dessa forma. O Senhor quer me ensinar alguma coisa. O Senhor quer trabalhar o meu coração. O Senhor quer me treinar. Devemos então encontrar, irmãos, como nós veremos, nosso terceiro ponto, propósito nas adversidades. Mas a ideia aqui é que Deus espera que nós suportemos as adversidades. E a palavra suportar traz a ideia de perseverar, ter paciência, não fugir. E o que mais desejamos, irmãos, em momentos de adversidade é fugir. O que nós mais desejamos em algumas situações de fragilidade na nossa vida, diante da dor, é fugir, é escapar. Nem sempre temos paciência para lidar com aquilo. Mas o texto diz suporte. O texto diz não fuja. Irmãos, só será possível suportar as adversidades como filhos de Deus se nós entendermos que Deus nos treina a partir das adversidades. Aqui entra um conceito muito interessante de obediência passiva e obediência ativa que nós percebemos em Cristo. Em Cristo nós vemos obediência ativa. Ele se entrega voluntariamente ao sacrifício em favor do seu povo. E vemos em Cristo a obediência passiva. Quando o sofrimento o visita, o Senhor Jesus, ele, como diz o texto, ele vai como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele aceita aquela experiência de dor e sofrimento, entendendo que Deus está na direção de tudo. O crente também deve, em algum nível da sua experiência de vida, oferecer e apresentar essa obediência passiva. Entender que diante do sofrimento, Deus está trabalhando. Mas, irmãos, prosseguindo, isso nos ensina que nós devemos, então, tomar muita cautela e ter cuidado com algumas decisões que nós tomamos em nossa vida. Se nós devemos, então, suportar as adversidades, se nós, então, não devemos fugir da dor e do sofrimento, então, irmãos, nós devemos tomar cuidado com algumas decisões. Portanto, é hora de sair de emprego? É hora de sair do emprego? Está difícil, está complicado, mas será realmente que é hora de sair do emprego? Será que Deus não está te treinando a partir de algum problema que está acontecendo? Será que você não deve resistir um pouco mais? Será que é hora de sair da faculdade porque está difícil, você não está conseguindo entregar os trabalhos? Porque, sabe, algum professor está trazendo algum nível de dificuldade, de sofrimento para você, o ambiente ali talvez não seja o mais favorável para você que é cristão, então você está pensando em fugir, pensando em desistir. Será que é o momento? Será que você deve abrir mão do seu casamento por conta de dificuldades? É claro que não. Portanto, lembre-se disso. Nós devemos suportar as adversidades, suportar esses momentos de sofrimento, porque Deus está trabalhando em nossos corações. E o verso 8 e o verso 9, irmãos, deixa claro que, em primeiro lugar, quem não é treinado por Deus, quem não é disciplinado por Deus, não é filho legítimo. Quem não aceita a disciplina divina, quem se rebela contra Deus, quem escolhe o pecado, irmãos, não é filho legítimo. Agora, aquele que é disciplinado por Deus e treinado por Deus, esse sim é filho legítimo. E segundo lugar, o que nós aprendemos aqui também, irmãos, é que quem aceita a disciplina divina, mostra então respeito e submissão a Deus. O exemplo dado, o paralelo feito, é em relação aos nossos pais terrenos, humanos, que nos disciplinava, nos batia na mão, né? Nos disciplinava diante do erro, mas ainda assim nós nutríamos respeito. Não é verdade? Nos submetíamos. Da mesma forma, então, devemos ser com Deus. Diante de alguma disciplina, diante de alguma dificuldade, devemos então nos submeter ao Senhor, aceitar a sua disciplina, respeitá-lo e temê-lo, sabendo que o Senhor ele tem um propósito por trás daquela experiência e disciplina que ele tem colocado sobre nós. E terceiro e último lugar, o que nós aprendemos aqui nesse texto, é que Deus espera que seus filhos colham os frutos da disciplina. Então vejam, em primeiro lugar, Deus espera que seus filhos aceitem a sua disciplina. Em segundo, Deus espera que seus filhos suportem a disciplina. E em terceiro, Deus espera que seus filhos colham os frutos da disciplina. Verso 10 e 11, para a gente finalizar, o texto diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que sejamos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento,
mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Irmãos, que lindo. Que lindo. Por fim, aqui o escritor ele nos mostra, irmãos, qual é o propósito da disciplina ou do treinamento de Deus para com seus filhos. E a resposta é: para que participemos da sua santidade. Irmãos, essa é a resposta para a pergunta: por que Deus permite que o crente sofra? Porque Deus permite que seus filhos passem por situações dolorosas. A resposta é para que sejamos participantes da sua santidade, para que nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Veja, irmãos, o glorioso e o sublime propósito das provações, das adversidades. Nós somos moldados, nós somos transformados, nós somos conformados a Cristo. Isso é muito lindo, irmãos. E nós em nenhum momento devemos, irmãos, nutrir em nosso coração nenhuma reflexão que coloque em xeque a bondade de Deus. Porque o texto diz que Deus ele faz isso para o nosso bem. Portanto, irmãos, é na dor, é no sofrimento que o crente experimenta a bondade, o favor divino de uma maneira especial. Deus está a nos conformar ao seu Filho. Portanto, crente, se você está sofrendo, se você está lutando contra grandes inimigos, se você está vivenciando talvez um dos momentos mais críticos e dolorosos da sua vida, lembre-se desse texto. Deus está fazendo você participante da santidade dele. Deus está conformando você a Jesus Cristo. Isso é glorioso, isso é sublime, irmãos. Por isso nós podemos, em momento de dor, em momento de adversidade, irmãos, nutrir esperança. Deus está trabalhando de maneira especial com os seus filhos. E o verso 11 deixa claro que Deus ele nos treina por meio das adversidades. E quando isso acontece, nós vivenciamos momentos de tristeza. É claro, irmãos. Dificilmente nós sairemos alegres, né, jubilosos quando algo terrível acontecer nas nossas vidas. A tristeza é muito comum à disciplina. E é isso que o autor aqui de Hebreus ele nos deixa claro no verso 11. Mas ele também diz que eu e você nós devemos nutrir esperança. Quando tudo estiver complicado, quando a adversidade estiver atingindo o seu auge, nós devemos nutrir a esperança, irmãos, de que no futuro, passando por aquela adversidade, nós colheremos frutos. E aqui ele usa, né, um clássico exemplo da agricultura. A sementinha que ela vai tomando uma proporção maior, né, da flor que ela é tão pequena, tão elementar, mas somente depois que ela floresce, que ela mostra toda a sua beleza. Interessante que assim também é com o crente. Nós vivenciamos momentos difíceis agora, mas suportando esses momentos, aceitando esses momentos difíceis, de dor e de sofrimento como disciplina divina para o nosso bem, no futuro nós colheremos frutos. O texto diz, frutos de justiça, frutos de paz, isso aponta para crescimento moral, crescimento espiritual, conformação a Cristo. Conformação a Cristo. Interessante que por fim ele vai usar a palavra aqui, né? Exercitados. E de fato, irmãos, quando eu e você nós passamos por adversidades, nós somos exercitados. E de fato, esse nível de problemas e de dores que nós passamos, o que as pessoas passam, evidenciam os filhos e os não filhos. Os filhos legítimos e os filhos ilegítimos. O filho legítimo aceita a disciplina de Deus. O filho legítimo suporta. O filho legítimo ele espera frutos em seu comportamento. O filho ilegítimo ele esbraveja, nutre mágoas. O filho legítimo ele recorre ao pecado como um ponto de fuga. O filho ilegítimo ele não nutre real arrependimento em seu coração. O filho ilegítimo coloca a culpa de todos os males em Deus e somente nele, como se Deus ele fosse o promotor do mal, a fonte dos males. Mas o filho legítimo ele não vê assim. Ele sabe que Deus está por trás do sofrimento. E Deus está fazendo isso para o bem dele, o conformando a Jesus Cristo e o fazendo crescer. Então, como os crentes lidam, irmãos, com as adversidades? Em primeiro lugar, entendendo que Deus espera que seus filhos aceitem a sua disciplina. Segundo, entendendo que Deus espera que seus filhos suportem as dificuldades. E terceiro, entendendo que Deus espera que seus filhos colham os frutos da disciplina.
Eu concluo essa mensagem fazendo mais uma citação de Jerry Bridges, do livro O Poder Transformador do Evangelho, quando ele diz: o propósito da adversidade é frequentemente ilustrado por uma lagarta lutando para sair do seu casulo como uma bela borboleta. Ao assistir essa luta, podemos querer ajudar a borboleta abrindo o casulo. Mas a luta para sair é necessária para desenvolver o sistema muscular e empurrar os fluidos corporais para as asas a fim de expandi-las. São as provações de vários tipos que produzem um fruto do caráter semelhante a Cristo. A maioria das vezes, entretanto, oramos para que Deus abra o casulo da nossa adversidade. Deus, porém, não fará isso, porque Ele nos ama e tem como alvo o resultado que a adversidade produzirá. Então, que Deus nos dê força, irmãos, para suportarmos as adversidades como filhos legítimos. Que Deus te abençoe e te veja em um próximo sermão.